Acho que em nome aqui do PPG, da professora Beth, né, eu gostaria de agradecer imensamente, né, a sua disponibilidade de estar vindo aqui hoje nos prestigiar, né, e dar essa palestra, que eu tenho certeza que vai ser muito bem-vinda e apreciada aí pelos alunos aqui da disciplina, né. Eu já comentei contigo rapidamente, né, que o nosso curso ele é bastante genérico, né, numa formação multidisciplinar, heterogênea, né, e que, na verdade, ao mesmo tempo tem aí diversas facetas, né, do ponto de vista tecnológico, né, e eu tenho certeza que eles vão poder aí aproveitar bastante, né, da palestra de hoje, né. Tem tanto alunos de mestrado quanto doutorado, né, na disciplina. Eu acho que não tenho dúvida nenhuma que o pessoal vai conseguir desfrutar a palestra, né. Eu gostaria também de transmitir aqui um abraço, né, da professora Elizabeth, que ela ficou sem energia e ela está também tendo que fazer uma representação, né, no colegiado superior, né, então ela está com essa dificuldade hoje de prestigiar, mas ela deixou aqui um enorme agradecimento, um beijo, um abraço, né, e pela sua participação, viu, Fernando? Então, acho que antes da gente iniciar, fazer uma breve apresentação do professor Fernando Mesquita, né? Me corrija se eu estiver enganado, tá, Fernando? Eu acho que não, né? Mas vamos lá, né? Bacharel em Medicina Veterinária pela PUC do Rio Grande do Sul, né, em 99. Mestre fisiopato da reprodução pela UFSM em 2003. PhD em Fisiologia da Reprodução pela Universidade de Illinois. Fez também pós-doutorado ali com o professor Mário Binelli, né, na USP, na FMZ USP, lá no campus Pirassununga, né? Atualmente ele é professor adjunto, né, da Universidade Federal do Pampa, participa ali no programa de pós-graduação em ciência animal, né, ele leciona no curso de medicina veterinária, e hoje vai nos brindar aqui com a palestra intitulada Microbiota uterina, né, conceitos e avanços. Eu acho que vai ter muita informação boa, né, para transmitir para a gente aqui, e depois, ao final aqui da palestra, né, a gente bater um papo. Fernando, então, mais uma vez, agradeço imensamente, né, a disponibilidade em participar com a gente aqui, né. Eu transmito a palavra para você, né. A gente já tinha conversado rapidamente, né, de fazer uma palestra inicialmente, né, e depois a gente abre questionamento da turma, tá bem? Obrigadão, viu, Fernando, mais uma vez. Certo, certo. Muito, muito obrigado. Boa tarde para todo mundo. É uma satisfação enorme estar aqui conversando com vocês. Agradeço sinceramente ao professor Matheus, foi meu colega de Unipampa, foi meu colega de coordenação de PPG também. Agradeço a professora Elizabeth, que ainda não conheço, mas entendo que num futuro breve a gente, né, espero que a gente possa se encontrar. Agradeço ao programa, né, pela oportunidade. E obrigado pela apresentação aí, Matheus. Assim, longe de ser um especialista, né, nesse tema, eu falo sobre ele porque eu sou um grande curioso e também, assim, eu posso dizer que eu sou bastante interessado, assim, meio apaixonado até pelo tema. Eu vou contar um pouquinho do histórico, do porquê disso aí. E eu já começo a compartilhar com vocês a minha tela, que eu vou até pedir desculpas, por algum motivo, eu preciso compartilhar a tela do computador toda, porque senão não transmite bem a apresentação no PowerPoint. E eu quero deixar vocês muito à vontade para me interromperem quando quiserem, eu acho que não precisa, a não ser que seja uma regra fixa da disciplina, não precisam aguardar até o final. Eu vou tentar me manter no tempo, às vezes a gente se empolga e tal, para que tenhamos tempo suficiente no final também. E o fato de ser uma audiência, né, diversa, com, né, formações diferentes, eu acho que é bastante positivo, na verdade. Esse tema aí, eu vou tentar colocar algumas questões, assim, para demonstrar que realmente a gente precisa pensar fora da caixa e entender conceitos
né, um pouco diferentes da norma, mas eu estou acostumado a conversar com veterinários, né? Talvez vocês nem precisem, talvez vocês tenham mais facilidade do que eu, inclusive, para pensar a respeito do tema. E a ideia aqui é falar um pouco realmente de conceitos básicos que assim, eu considero que para mim, né, são importantes, consequentemente eu quero passar para outras pessoas. Me perdoem se eu estiver sendo repetitivo para vocês, ou muito básico. E depois eu vou usar um modelo animal para falar um pouquinho da abordagem, mas vou pincelar algumas coisas de outras espécies, mas muito brevemente, tá? Só para jogar algumas ideias e a gente pode discutir, ou assim, o mínimo é colocar uma sementinha lá na cabeça de vocês. Então eu vou compartilhar agora e depois já não vou, mas pode abrir o microfone, pedir a palavra, enfim, tá? Que depois eu já não enxergo mais vocês. Deixa eu ver aqui. Tudo certo aí? Vocês enxergam a minha tela? Opa, Sim, professor. que voltou. Aí, tá. Tá passando? Tá passando. Opa, legal. Então, esse é o título, né? O professor Matheus já comentou, meu e-mail está aqui embaixo, caso vocês precisem de alguma coisa. Fiquem muito à vontade. Como eu falei, não sou especialista, a gente começou a trabalhar um pouquinho com isso, mas de maneira muito, muito preliminar. Mas vamos lá. Como roteiro, eu não escrevi nada aqui, mas a ideia, já mais ou menos antecipei para vocês, eu vou fazer uma parte... Eu tinha bastante informação, falei numa outra disciplina, mas a gente tinha bastante tempo, sei lá, falamos 3 horas quase sobre o tema, então reduzi bastante, mas ainda assim tem bastante coisa sobre, digamos assim, conceitos básicos e tal. Deve ser aí 1/3, talvez até um pouco mais disso nessa parte. E depois, como disse, eu vou usar o modelo bovino, que segue uma certa linha, tá? Que eu acho que vocês vão conseguir enxergar essa linha de o porquê estudar, né, a microbiota, especificamente, nos bovinos. E aí que eu falei, é uma linha de pensamento muito mais da área veterinária, clínica veterinária, porque usa a microbiota, né, associada a um problema clínico, né, dos bovinos. Mas isso é uma pequena parte, tá, do processo todo, tem muito mais. Então, minha conversa, a nossa conversa, né, vai ser dividida, digamos, em 2 partes, tá? Por favor, me interrompam quando quiserem. Então, essa é uma representação, né, do que pode ser chamado aí da árvore da vida, no sentido da origem da vida, né? A suposta origem da vida, obviamente. Então, vocês vão ver aqui nesse eixo de baixo, aqui inferior, horizontal, né? A parte central, então, tem aqui um ponto focal ali de 4 bilhões de anos, né? Atrás, e aí vai tanto para a esquerda quanto para a direita, vai diminuindo até os dias atuais. Então, bem na extremidade esquerda ou direita são os dias atuais, tá? E aqui a gente tem as bactérias, tá? Como, digamos assim, a primeira forma de vida, né? Supostamente. Então, os estudos demonstram que as bactérias são das primeiras, bactérias bem primitivas, eu não vou entrar nos detalhes aqui, foram os primeiros seres aí vivos a surgirem, né? E depois, enfim, vai surgindo uma série de outros grupos, né, famílias, gêneros, espécies, eventualmente chegando aqui nos mamíferos, né, e lá na pontinha nos primatas, tá? Então, assim, o que isso a gente pode interpretar de várias formas, né, mas uma delas é o seguinte: as bactérias estão há muito, muito, muito mais tempo neste nosso ambiente, né, e já desenvolveram muitas adaptações a esse ambiente que mudou ao longo desses bilhões de anos, muito mais do que nós, né? E nós achamos que entendemos e que somos adaptados e que respeitamos o meio ambiente. Tá? Então, esse é um ponto que eu acho que a gente deve considerar. Tá? Nós chegamos, né? Uma série de outros animais chegaram depois das bactérias. Esse é assim, rapidamente, então, só para contextualizar a importância, né, desse grupo de seres vivos, tá? Mas esse grupo de seres vivos, ele, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, um pouquinho melhor sobre isso. Primeiro que ele passou por muito tempo despercebido, tá? Nós não sabíamos da existência
das bactérias, não sabiam da existência de células, né, de estruturas microscópicas. Isso só foi possível, eventualmente, com o avanço da tecnologia, né? Então, o desenvolvimento dos microscópios, por exemplo, foi um impulso significativo para a gente começar a entender a vida microscópica. E isso é verdade para uma série de outros avanços, né? Muitos avanços na ciência são determinados por avanços nas tecnologias, né, que nos permitem avançar e testar hipóteses novas, tá? Nesse sentido, a própria a microbiologia, mais especificamente esse ramo de microbioma, microbiota, que logo a gente vai definir, também teve uma expansão muito grande a partir da redução dos custos de sequenciamento. Tá? Mas por que sequenciamento? Bom, primeiro só para mostrar para vocês que existiu realmente um grande barateamento, né, nessa técnica. Nós temos aqui o que se chama de... É um gráfico que demonstra a lei de Moore, né? Essa lei que ela foi desenvolvida, mas é usada para outras áreas, desenvolvida para falar dos chips, né, dos microchips, esses de processadores de computador, e está mais do que provado que a quantidade de transistores que existe nos microchips, né, ao longo do tempo, esse Moore, né, ele propôs que a quantidade de transistores ia dobrar, tá, a cada 2 anos pelo mesmo custo. Então, quer dizer, ia aumentar a capacidade, né, desses processadores por um mesmo custo a cada 2 anos. Então, ela define essa reta aqui, né? A gente chama de curva, na verdade, né? Com relação à quantidade de custo, tá? E esse custo vai diminuindo ao longo do ano para tu ter mais capacidade de sequenciamento, né? E aqui nós temos o que, de fato, essa linha branca é o que a lei de Moore estabelece, tá? E a linha verde é o que aconteceu com os custos de sequenciamento, tá? Nesse caso aqui, baseado no genoma humano. Então, a partir aqui de 2007, né, aproximadamente, começou a ter uma queda abrupta, e isso segue caindo aqui, chega até 2020, são esses dados, né, se referem. Então, indica que realmente houve a tecnologia avançou muito, capacidade de sequenciamento avançou e os custos caíram muito. Então, isso significa o quê? Tecnologia, além de disponível a baixo custo, né? A gente está democratizando aí o uso dessa tecnologia. E sequenciamento, porque o sequenciamento permitiu um grande avanço na microbiologia. Normalmente, vocês têm alguma experiência aí de como a gente pensa em microbiologia? Eu quero caracterizar, vou passar um swab aqui na minha mesa, quero saber o que tem aqui. Normalmente, como é que a gente faz para determinar isso? Assim, estratégia básica. Qualquer um aí, só abrir o microfone e falar. Eu quero caracterizar aqui em termos de micro-organismos que estão presentes na superfície da minha mesa. Qual é a estratégia clássica? Meio de cultura? Meio de cultura. Bioquímicas. Perfeito. Oi? Características bioquímicas. Isso, é cultivo, né? Cultivo in vitro dos micro-organismos, então coleta, coloca em algum meio, cultiva e aí depois caracteriza por atividade, né? Por características bioquímicas, enfim, atividade de diferentes enzimas, processamento de diferentes substratos, e a gente tenta caracterizar nas espécies, tá? Só que o que acontece é o seguinte, tem um dado que fala assim que propõe, né, que de 90% até 99% dos micro-organismos existentes, eles não são cultiváveis, ou eles não foram cultiváveis, e muitos deles não são, pelo menos até o momento, de novo, né, tecnologia, eventualmente... Oi? Entonces, lo más lógico sería hacer un análisis metagenómico, ¿cierto? Correto. Perfeito, é aí que a gente vai chegar, né? Então, por quê? Eu quero dizer, a conexão que eu quero fazer é o seguinte, por que, né, que o baixo custo de sequenciamento permitiu um grande avanço na microbiologia, né, nessas abordagens aí para definição, caracterização de microbioma ou microbiota, tá?
disponibilidade de sequenciamento, tá? A baixo custo, tá certo? Então, aqui, como eu falava para vocês, esse aqui é um quadro aqui, né, uma tabela, a gente pode chamar, de alguns avanços tecnológicos, né, metodológicos à esquerda, tá, e à direita, descobertas na microbiologia que foram impulsionadas por esses avanços metodológicos. Então, vou pegar algumas aqui, ó, lá em 1670, a microscopia surgiu, tá? E aí foi possível se identificar que existiam seres microscópicos, né? Vida microscópica, né? Que o chamado pai da microbiologia, né? Anthony van Leeuwenhoek, não sei se é assim que a gente fala, mas descobriu, enfim, foi conhecido então como pai da microbiologia por conta do advento da microscopia. Depois a gente tem aqui microscopia eletrônica de transmissão, tá? Permitiu uma série de outros avanços, a hibridização in situ, HPLC, a técnica de PCR, tá? Até chegar no sequenciamento de última geração. Tá? O sequenciamento existe há algum tempo, em 77, ele tem a minha idade, tá? Sequenciamento pela técnica de Sanger, que é a técnica tradicional, mas que é custosa, é demorada, né? Bastante eficaz, tá? Mas tem um custo, tem um tempo que necessita para... Não é uma técnica assim, amplamente utilizada, né? É bastante utilizada, mas não no contexto, não comparável assim ao sequenciamento de última geração, que hoje está, assim, se a gente tivesse recurso, nem é tanto recurso assim, né? Recurso financeiro, eu poderia ter um no meu laboratório, por exemplo, o professor Matheus poderia, você certamente tem em algum departamento aí da UFABC ou das outras universidades às quais vocês pertencem. Então, mas assim, ó, lá em 2005, aproximadamente, esse sequenciamento de última geração, que é uma técnica diferente do sequenciamento de Sanger, tá? E aqui nós já vamos para 2008, 2009, a terceira geração dessa técnica, tá? Aí a gente vê aqui, ó, o projeto do microbioma humano, né? O projeto do microbioma, vamos dizer, o metagenoma, né? Depois a gente vai discutir essa nomenclatura do solo, né? O projeto microbioma da Terra, planeta Terra, tá? Tudo surgindo a partir disso, assim, o que seria inviável, né? Fazer há algum tempo atrás, tá? Então o pessoal comenta a questão muito relacionada ao custo, né? Por conta disso, aqui eu tenho um levantamento, né, em termos de literatura. Ó, o ano passado eu daria uma aula em agosto, numa outra disciplina, que teve que ser adiada por um mês. Tá? O que eu estou mostrando aqui para vocês nesses dois gráficos? É o número de artigos publicados por ano. Tá? Isso aqui está no... Aqui são anos, tá? Até 2022, no eixo horizontal. No eixo vertical é número de artigos. Tá? Aqui não tem o... Por convenção, ali não tem o eixo em si, tá? Mas a gente tem uma ideia das quantidades, da variação em quantidade. A primeira pesquisa, eu fui lá no PubMed, coloquei microbiota e microbioma, tá? Como palavras-chave, usando, então, para procura, tanto no título quanto no resumo. E aqui embaixo, só no título. A gente consegue ver mais ou menos a metade, tá, da quantidade, se a gente procura só no título. Mas olha só, em um mês, isso aqui é exatamente 30 dias depois que essa aula aqui foi cancelada, eu pesquisei de novo aqui, a gente aumentou aí, sei lá, 3 mil publicações, e agora, essa semana, eu atualizei, nós aumentamos aí 9 mil aproximadamente publicações aqui, né, e mais ou menos aqui 5 mil publicações nessa parte de baixo. Então, e percebam como isso foi aumentando, né? A partir de um certo ponto aqui foi aumentando, 2021 atingiu o pico, 2022 ainda está acontecendo, né? Essas duas setas aqui, elas indicam dois detalhes. Aqui, aproximadamente 2004, ali 2005, né? E fica difícil determinar precisamente, mas 2004, 2005, justamente quando nesse sequenciamento de última geração chegou, começou a ter um aumento mais significativo das publicações. Ela vinha por vários anos aqui, em 25, 30, e ela dá um salto para 50, quase 60 aqui.
E a partir daí, apesar de não parecer, né, porque essas barras grandes achatam essas aqui, mas tem aqui quase que dobra, e a partir disso ela vai aumentando, né, bastante a cada ano. Então, esse primeiro ponto vamos chamar assim, um ponto de inflexão aí na curva, tá? E aqui é aproximadamente o ano de 2010, quando eu tive o meu primeiro contato, tá, com essa terminologia, essa área, sei lá, sem ter a menor ideia do que era, e onde eu fiquei assim bastante impressionado com essa área. E foi uma palestra que eu assisti, não era desse professor, do Craig Venter, não era dele, mas era uma pessoa que trabalhou com ele e comentou desse experimento que eu achei uma viagem completa, né? Eu falei, o que a pessoa vai gastar o tempo e dinheiro para fazer esse negócio? Então, o que ele fez? Ele fez uma expedição, ele pegou um barco dele, não sei se chama barco, enfim, né? Mas era uma embarcação dele, particular, e ele passou nessa região aqui, que chama o Mar de Sargasso, tá? Fica aqui, ó. Então, esse aqui é o Triângulo das Bermudas, aqui é a ilha, né, de Bermudas, aqui a ponta da Flórida, e faz um triângulo aqui, tá? E aqui na região, aqui no entorno, foi onde ele saiu de barco, então, nessa embarcação, e foi coletando amostras de água, tá? De água do mar, certo? E ele fez sequenciamento dessas diferentes amostras e caracterizou, né? Isso está publicado, obviamente. Caracterizou essas diferentes amostras, fez sequenciamento lá, o que chama shotgun, né? Vocês já devem saber, mas basicamente se sequencia todo o DNA que se obtém na amostra e depois tenta fazer um pareamento com as sequências conhecidas. Aí sequencia tudo que tem, né, nas amostras que foram coletadas. E caracterizou as espécies, enfim, fez todo um processo. Depois eles seguiram, fizeram uma continuidade, né, que chama essa expedição, né, de amostragem global nos oceanos, tá? Então fizeram a volta ao mundo realmente, né? Desceram a costa dos Estados Unidos, passaram aqui na América Central e foram, né, fizeram todo isso aí. Aqui são os pontos de coleta. Se eu não me engano, agora não lembro bem, mas em azul é o que eles já analisaram, né? Eles têm esse monte de amostra para analisar. O objetivo principal, né, era, primeiro, caracterizar a diversidade da microbiota, né, marinha, caracterizar a importância desses micro-organismos, né, nos diferentes processos aí da natureza, né, os processos básicos, fundamentais, e ela levou aí aproximadamente 2 anos, a expedição, né, o processamento ainda está em curso, né, que o instituto esse que processor que fez essa expedição leva o nome ali do professor Craig Venter. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma observação, quiserem complementar a história, aí fiquem à vontade. Então, em termos de conceitos gerais, né, o que seria, então, esse campo, essa área, né? Então, nós temos que reconhecer, né, que existe uma comunidade de micro-organismos que habita superficialmente e internamente os nossos corpos, por exemplo. E aqui a gente já caminha para falar de uma interação, né, hospedeiro e micro-organismos. Tá? Nesse conceito aqui, tá? Que uma comunidade diversa de micro-organismos habita o nosso corpo, por exemplo, superficialmente e internamente, tá? E, bom, quem é que, de novo, né, quem é que manda nessa relação? Não tem, assim, alguém que mande, é uma interação. E aí, lembrando, né, a árvore da vida, as bactérias são altamente adaptadas ao nosso ambiente, aí falando especificamente de bactérias, né, mas a gente pode falar de outros micro-organismos também. São a espécie mais numerosa dos seres vivos, apresenta uma alta diversidade, a gente vai ter bactéria nos lugares mais inóspitos, né, situações aí, imagina lá, ataque polimerase, né, funcionando, que, né, vem de micro-organismos que são viáveis a temperaturas muito elevadas. E a gente pode considerar que os micro-organismos eles são onipresentes, eles estão virtualmente, né, em todo o lugar. Tá?
em particular, comentando aí que nos chama a atenção, são alguns ambientes extremos, ou por temperatura elevada, temperatura baixa, ou por alta taxa de oxidação, por exemplo, acidez, alcalinidade, tem várias situações em que baixa umidade, alta umidade, em que algum micro-organismo sempre é detectado. Tá? E aqui a gente começa, eu acho, né, me chama a atenção, assim, a ter uma outra visão, tá, com relação à nossa interação. Nós, seres humanos e várias outras espécies, né, viemos quando as bactérias já existiam, né? Mas a gente deve lembrar que, na verdade, nós, apesar de não parecer, a gente não consegue se enxergar como algo que é repleto de bactérias, né, e outros micro-organismos, nós, na verdade, coevoluímos, né, nós e esses outros micro-organismos, no que a gente pode considerar uma sopa microbiana ou microbiológica. Tá? A gente não percebe, mas essa é a realidade. Tá? E como é um processo de coevolução, talvez um outro aspecto que a gente não perceba, né, é o fato de muitas funções que nós executamos, ou das quais nós dependemos para sobreviver, ou quem sabe para viver bem, tá? Elas, na verdade, não são executadas por moléculas, vamos especificar, de repente, proteínas, né, enzimas, que são derivadas do nosso genoma, né? O que eu quero dizer com isso? Talvez o ser humano sozinho, como é que a gente chama lá os camundongos, SPF, né? Livres de patógenos, nós provavelmente não seríamos criaturas viáveis. Tá? Nós precisamos de genes que não são nossos, que eles são provenientes de um micro-organismo que convive conosco, tá, em íntimo contato, e que nos empresta algumas dessas funções. Eu acho que isso aí é um aspecto fundamental para a gente, né, começar a entender ou até pensar ou propor, né, hipóteses aí nessa área, tá certo? Então aqui só uma curiosidade desse estudo, tá? Um estudo, eu diria, relativamente recente, né, 2016. Eles coletaram amostras aqui, ó, num aquífero bem raso, tá, em diferentes lugares do mundo, tá, num local de pesquisa qualquer lá no Japão, tá, numa crosta de sal no deserto do Atacama, numa região da Califórnia, tá, em geysers lá ricos em CO2 e da boca de 2 golfinhos, tá, e sequenciaram, caracterizaram, identificaram as espécies. Aqui então tem vamos chamar de uma árvore filogenética, né, que coloca micro-organismos, ou vamos chamar de seres vivos, que são próximos filogeneticamente, né, mais próximos, e distantes em outros ramos. Tá? Tudo que está nesse tom de lilás aqui, ó, aqui talvez tenha mais alguns, são espécies novas. Tá? Isso feito ali, né, por volta de 2016. Então, eles identificaram pouco mais de 1.000 organismos que nunca haviam sido, não se tinha notícia, não se conheciam esses micro-organismos. Eles foram descritos pela primeira vez em 2016. Então, imagina, né, o que isso representa, o que tem aí escondido que a gente ainda não conhece. Tá? Então, para a gente ter mais uma ideia, tá, do quanto esses micro-organismos representam, eu falo na nossa vida, né, seres humanos, mas a gente pode expandir para para todas as outras espécies, basicamente. Tá? Então, olha só, nós temos estimado, né, no nosso corpo, os seres humanos, 30 trilhões de células, né, aproximadamente. Há quem fale aí de 10 a 30, enfim, tá? Mas vamos estimar por cima, vamos superestimar, vamos colocar 30 trilhões de células no nosso organismo. Isso representa que não dá nem uma perna inteira, tá? Se a gente for comparar com quantas células, né, micro-organismos nós temos no nosso próprio corpo.
tá? São aproximadamente aí 100 trilhões. Então, de maneira relativa, tem muito mais micro-organismos no nosso corpo do que as nossas próprias células, né? Do ponto de vista, lembra que eu falei ali que nós usamos funções biológicas que não são oriundas dos nossos genes? Se a gente for pensar em representação gênica, fica mais vergonhoso ainda, tá? Se estima aqui que o genoma humano tem aproximadamente 23 mil genes, tá? E se a gente for pensar nos genes que estão presentes aqui nesses 100 trilhões de micro-organismos, se estima que são aproximadamente também 2 milhões de genes. Então, isso aqui é 99% do material genético que a gente tem no nosso organismo, seria proveniente de micro-organismos, tá? E o intestino, vamos pensar assim, em mamíferos em geral, tá? É o local que tem maior abundância. Se estima também que, se fosse juntar todos os micro-organismos que tem dentro do intestino, chegaria, pasmem, né, a aproximadamente 1,5 kg, tá, em termos de massa. Tá? E, portanto, esses micro-organismos, eles executam, isso já está estabelecido, eles têm papel fundamental na digestão, e a gente sabe, né, pensando, eu falei do intestino agora, acho que é uma situação bem, talvez a gente, que venha primeiro na nossa mente, né, pensando nessa interação, a importância, e aí nós que somos da veterinária, né, estudamos os ruminantes, né, que são as vacas, as ovelhas, as cabras, que tem esse compartimento chamado rumen, que é basicamente o que permite que essas espécies utilizem matéria fibrosa, né, o pasto que elas comem. Equinos, por exemplo, apesar de não serem ruminantes, também tem uma parte do seu organismo, né, que é o seco, que imita, de certa forma, o rumen, que a gente pode simplificar como um grande compartimento de fermentação, né, de digestão microbiológica. Tá? Metabolismo, tá? A gente pode ver, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, que mulheres que usam um contraceptivo, né, o anticoncepcional via oral, tá? No momento em que elas fazem uso de antibiótico, agora eu não vou saber dizer qual o tipo, tá? Isso é uma informação bem, bem antiga, tá? Por conta de o antibiótico eliminar um certo grupo de bactérias presentes no intestino, ele altera o metabolismo do contraceptivo e isso diminui imensamente a eficiência desse contraceptivo. Então, eu não saberia dizer um número, mas existem mulheres que engravidaram tomando contraceptivo porque tomaram antibiótico naquele período e não tinham ideia dessa informação. Né? Então, isso é um exemplo da importância do metabolismo nas nossas próprias funções, não é? E além disso, também tem toda uma hipótese lá da higiene, né? Que a gente criar as crianças. Oi, pois não. No caso, a rifampicina, né? Ela já tem estudos que comprovam essa diminuição da eficácia do anticoncepcional quando associada ao antibiótico. Assim, se eu te disser que eu lembro o nome, eu vou estar mentindo, tá? Eu não sei o nome, mas deve ser. Isso é bem caracterizado, sim. Isso é bem caracterizado, sim. E deixa eu aproveitar que eu Claro. coloquei no chat. Então, essa interação, por exemplo, do DNA humano com o DNA, o microbioma que a gente fala, é que permitiria, por exemplo, a engenharia genética, que a gente poderia utilizar a bactéria como vetor e tudo? Nesse caso aqui do que eu comentei, não é necessariamente assim que um está trocando o material com o outro, tá? Isso não é a situação. A gente sabe, não, acho que menos com bactérias, né? Mas tem com alguns elementos, os transposons e tal, tem alguns elementos, faltou o nome agora, mas principalmente relacionado a vírus, né? Que acabam sendo, tem o retrovírus, por exemplo, que tem caracterizado no endométrio de ovinos, tem um retrovírus que há muito tempo inseriu um segmento lá do seu DNA e que ele se tornou um gene fundamental para o controle da fertilidade em ovinos e tal. Mas não é isso que eu estou falando, é muito mais assim, é que nem,
Vamos pegar um exemplo, vamos pegar qualquer... Vamos entrar no conceito de comunidade, né? A gente pega a comunidade onde vocês vivem aí, né? Vocês não são autossuficientes, né? Eu não sou. Então, eu dependo do serviço, né, da capacidade de serviço de várias outras pessoas. Tem coisas que outras pessoas oferecem que eu preciso, mas que eu não consigo gerar. Tá? Então, é mais nesse sentido, entende? De que nós estamos vivendo em comunidade, só que a gente não enxerga as bactérias e outros micro-organismos. Eu vou pedir licença para vocês para me referir bastante a bactérias, tá? Que é o que talvez tenha mais estudo, mas considerem que eu estou falando que, assim, não é só bactéria, tem outros micro-organismos que poderiam influenciar, tá? Então, é mais nesse sentido de que ali eu tenho alguém que está, por exemplo, dentro do meu intestino, eu não tenho enzimas para processar determinado metabólito lá, ou composto, tá? Mas eu tenho bactérias que fazem isso para mim. Quer eu queira, quer eu saiba ou não. Então, é nesse sentido que seria a interação e que a gente coloca entre aspas, né, o uso de genes que não são meus. Mas nem sou eu diretamente que estou, é a bactéria que está expressando o gene. Só que ela que está processando algo que eu preciso, entende? Não sei se eu me fiz claro. Sim. Tá. Obrigado, Então, professor. Boas ordens. E tem, eu estava falando da hipótese lá da higiene e tal, que fala que a gente, né, deveria ou não deveria deixar as crianças, né, terem acesso a situações assim mais não tão limpas, né, que a gente tenta limpar tudo, a criança fica meio num pedestal e tal. Que é esse papel, né, que os micro-organismos têm, à medida que a gente vai entrando em contato com eles lentamente, né, de informar o nosso sistema imunológico e influenciar de maneira que eles saibam o que é próprio e o que não é próprio, o que é benéfico, digamos assim, e o que é patogênico. Essa exposição é importante. Então, outro papel importante que a gente pensa, de repente, eu vou proteger, não vou deixar chegar. Não necessariamente. Tá? Não necessariamente. Um outro aspecto é o seguinte, como nós falamos, da tecnologia usual, nós temos o cultivo in vitro. Depois que a gente descobriu que existia um micro-organismo, definiram alguns meios básicos ali, então coleta, bota para cultivar, deixa crescer, depois caracteriza e faz o que quiser, né? Só que essa é uma abordagem reducionista. A gente vai lá, eu quero estudar tal bactéria, eu vou pegar aquela bactéria, vou botar em cultivo, vou avaliar a bactéria em cultivo, tá? Mas será que eu consigo extrair as melhores informações ou todas as informações que eu quero, né? Porque a gente tem que pensar num contexto de comunidade. Se eu tenho só aquela bactéria no meu intestino, por exemplo, tá? Ou na minha pele, que seja, é a mesma coisa que eu ter essa bactéria e mais outras milhares de espécies? Provavelmente não. Até porque se ela estiver sozinha num meio adequado, ela vai se sobrepor. Ela vai se proliferar assim, né, de maneira muito, muito fácil. Pode falar, eu vi que alguém levantou a mão aí, pode abrir e falar, pessoal, não tem problema não. Ok, un comentario que les quería hacer. Yo, por ejemplo, trabajé en lo que era aislamiento de cianobacterias. Y es verdad que no se pueden aislar del todo estos organismos porque necesariamente se necesita de una especie de, como a mi parecer es una especie de simbiosis, porque los metabolitos que usan que secretan otras bacterias, otros organismos lo toman como un nutriente y es cierto que no se pueden aislar de todos los microorganismos. Perfeito, concordo 100%. Concordo 100%. A gente dificilmente vamos conseguir criar um cultivo que simula, né, o que de fato está acontecendo. E essa não é, nesse momento, não é a ideia. Consegue se fazer de alguns poucos, tá? Mas aqui é só um ponto, né, um contraponto em relação ao cultivo. O cultivo tem a sua importância. Se eu quero realmente estudar um micro-organismo, o que ele produz, que proteínas que ele expressa, né, o que ele consegue processar em termos de metabólitos, eu preciso cultivá-lo isoladamente. Não tem escapatória disso. Porque eu sei que é ele que está fazendo aquilo. A questão é, eu vou tirar todas as minhas conclusões a partir do método de cultivo, né? Eu tenho que reconhecer que eles são seres sociais, como diz aqui, né?
a interação é diferente. Eu, num ambiente, eu posso desenvolver certas habilidades que eu não desenvolveria num outro ambiente, sei lá, né? É a questão da interação. Aí nós falamos do sequenciamento de última geração, que usa, por exemplo, tá, duas abordagens aqui principais, eu diria. Sequenciar um gene marcador, tá, que aí pode ser o RNA ribossômico, ali o 16S, e esse outro segmento aqui, que é o ITS2, tá, são pontos específicos no genoma, tá, são genes que são marcadores. Então, se eu sequenciar aquela parte do genoma, ela é hipervariável, tá? Então, ela varia de acordo com a espécie. É como se fosse a minha impressão digital, né? Disculpa, Sim. Creo que sería bueno recalcar que los marcadores genéticos de ITS2 solo son para organismos eucariotas, debido a que es exclusivo esta secuencia, este marcador genético para eucariotas, mientras que el 16S, si no me equivoco, es exclusivo para procariotas. ¿Me puede corregir si estoy equivocado? Correto, correto. É isso aí mesmo. São dois marcadores diferentes para grupos diferentes. Tá? Mas são os dois possíveis. Acho que o importante aqui realmente é o conceito, né? Eu vou sequenciar uma pequena parte que me permite diferenciar entre indivíduos diferentes. Tá? São regiões hipervariáveis que permitem isso. Tá? Pela sequência, eu identifico quem é quem. Tá? A gente consegue determinar quem é que está ali, até quantificar. E depois tem o que chama de shotgun metagenome, que é basicamente o que eu tinha comentado, se sequencia todo o material genético que está ali. Tá? O DNA, todo o DNA que está presente. Com isso, eu vou conseguir muito mais informações. Aqui eu só estou sequenciando um segmento ali que não me diz nada em relação à funcionalidade, necessariamente. Quando eu sequencio tudo que tem, todos os genes, eu já vou ter uma ideia, esse gene estava presente nessa amostra de fezes, esse outro gene estava presente nessa amostra de pele. Quando eu falo de gene, naturalmente eu associo com função, né? Porque aí o gene vai gerar uma proteína que tem uma função e que pode estar executando isso, pode estar executando aquilo. Tá? E associado a isso, né, as questões ômicas, né, as tecnologias, as metodologias ômicas, em especial aqui nesse contexto, né, a metatranscriptômica, metaproteômica e metabolômica. E meta por quê? Esse prefixo meta, ele vem do grego, ele indica, assim, significa depois ou além, né? Algo que é mais compreensivo, que compreende mais coisas, algo que transcende, né? Que vai além dos limites. Então, seria, né, quando eu faço a transcriptômica do endométrio bovino, é o endométrio bovino. Tá? A metatranscriptômica, eu vou fazer, por exemplo, a transcriptômica de uma amostra fecal, e ali eu vou ter transcritos não de um único genoma, né? No primeiro exemplo seria o bovino. Eu vou ter do genoma de vários micro-organismos. Então, por isso que é meta, por isso que é o que transcende, né? Mais amplo. Tá? Acho que é um termo que se lê bastante, se escuta bastante. Acho que é interessante a gente ter essa definição também. Tendo em vista isso, de novo, só para contextualizar, para ver como que essas coisas evoluem, né? Essa área da microbiologia, ela passou por várias mudanças de paradigma, né? Então, aqui a primeira mudança seria essa situação que os micro-organismos, então, o primeiro esqueminha ali, que eles são seres antissociais. Isso é lá no século XVII, tá? E aí, tudo, assim, aquele negócio, o micro-organismo bom é micro-organismo morto, tá? Porque eles são causadores de doença. Aí veio bem no princípio. Os animais morriam, daí tinha um microscópio, conseguia identificar, cresceu mais isso aqui, enfim, tá. Então a gente tem que, eles são antissociais, não conseguem viver em comunidade, eles só estragam tudo, a gente tem que acabar com eles, tá? Em segundo lugar, já nós chegamos assim num contexto de que, para aí, alguns deles não são, na verdade. A gente convive, a gente interage com a maioria deles. Isso já no século XIX. Um conceito que vem de estudos da microbiologia ambiental, né? Porque no ambiente a gente não tem controle, a gente não fica usando antibiótico ou, né,
limpando necessariamente, não tem controle sobre isso, mas tem um monte de micro-organismos e eles vivem bem em comunidade, né? E aí começou a se perceber que os micro-organismos, na verdade, eles estão muito mais disseminados. Isso foi se consolidando, né? Não é um experimento que determina isso, mas se foi se consolidando como uma ideia de que eles são amplamente distribuídos. Muitos deles estão em associação com o que a gente chama de hospedeiro. Quem será que é o hospedeiro de quem, né? Pode ficar essa pergunta aí. Mas que eles estão em ampla associação com hospedeiros também, tá? E que a presença deles, ou a ausência, vamos dizer assim, de um momento para outro eu perdi uma determinada espécie ou um determinado grupo de micro-organismos, isso influencia a funcionalidade daquela comunidade. A dinâmica, como é que, entende? Justamente nesse contexto. Faltou um micro-organismo aqui, puxa, agora eu já não consigo executar tal função, pensando em comunidade. Tá? E a gente chega na mudança mais recente, né, onde isso passa a ser importante para esse conceito de saúde única, que é algo realmente bem mais recente, né, mais aí do século XXI, e se percebe que os micro-organismos têm papel, na verdade, fundamental, eles não são coadjuvantes, têm papel fundamental na saúde, seja de humanos, animais e plantas, tá? Uma série de enfermidades e desordens, né, têm sido relacionadas a alterações da microbiota ou do microbioma, tá? Em diferentes espécies, em diferentes sistemas, né, sistemas orgânicos. Tá? Muito bem. E agora nós chegamos nesses conceitos aí de microbiota, microbioma. Vocês têm uma ideia? Alguém pode me ajudar? Que alguém já deve ter ouvido falar, né? Mas de repente eu estou falando, estou repetindo aqui. Qual é a diferença entre eles? Alguém me ajuda? Bom, vamos lá então. Micro é pequeno, né? Biota são organismos vivos de um ecossistema. Essa é uma definição, tá? De uma região, de um lugar. Ecossistema é um termo associado mais à parte de ecologia, mas que se presta bem, eu diria, para essa área. Tá? Aí já tem uma outra definição, micro-organismos presentes em um ambiente definido. Certo? Isso é microbiota, tá bem? E o microbioma, o que é? Bom, esse termo bioma, tá, ele está relacionado à vida, tudo bem, tá? Mas quando, então, o bio, né, mais o oma ali, ele fala de um conjunto completo da vida. O que é esse conjunto completo, né? A biota são os organismos vivos de uma área, de um ecossistema, de um ambiente definido. E a microbioma, o microbioma, né? Conjunto completo, eu acho que essa palavra é chave, tá? Então, o que é esse habitat, esse conjunto completo? Tá? A partir desse outro autor aqui. Então, são fatores bióticos, que a gente pode pensar nos próprios micro-organismos, e abióticos. Tá? Micro-organismos seriam bactérias, arqueia, né, eucariotos simples, complexos, vírus. Além deles, os seus genomas e as condições ambientais. Então, tudo que, além do próprio micro-organismo, tudo aquilo que ele secreta também faz parte daquele sistema ali. E é aí que a gente começa a expandir o conceito de microbiota, que se refere só aos micro-organismos, para microbioma, que envolve bem mais do que os micro-organismos. Tá? Então, só aqui, ó, bioma, né? Então, é um habitat mais ou menos bem definido, tá? De acordo com as suas características ali físico-químicas. Então, a gente pode pensar no bioma, sei lá, aqui tem o bioma pampa, né? Que é uma parte mais de ecologia e tal. Tudo bastante plano, tem um tipo de pastagem específica, né? A aguada é diferente. Aí tem o bioma amazônico, por exemplo, tem uma outra que tem o cerrado, né? E tem o bioma, por exemplo, que aí seria o microbioma uterino, tem o microbioma da cavidade oral, né? Tem o intestinal, tem o da pele, tem o vaginal, tem uma, né? São ambientes que têm características específicas, tá? Mas então, a gente começa pela microbiota desse ambiente, que são os diferentes tipos de micro-organismos. Aí a gente passa, bom, essa microbiota, ela executa uma série de atividades, uma série de funções, né?
E todos aqueles caras que estão ali, eles vão criar um determinado ambiente, um determinado conjunto de funções que vão ser executadas naquele local, tá? Que envolve o quê? Desde a parte estrutural, né, proteínas e peptídeos, lipídios, polissacarídeos, até o próprio os ácidos nucleicos aqui estruturais, DNA, RNA, tá? Elementos móveis que a gente falou, tá? Vírus, fagos, né? E o DNA hélico, que é um DNA, um resto de DNA, digamos assim. E, de novo, as estruturas, as condições ambientais, né? Os metabólitos, toxinas que eles possam produzir, moléculas sinalizadoras que é comum que um produza e influencie um outro micro-organismo, tá? Moléculas inorgânicas e orgânicas, tá? Então, isso é o que caracteriza um microbioma. Então, microbiota eu me refiro, eu quero fazer um estudo da microbiota vaginal, tá? Eu vou só caracterizar os micro-organismos que ali se encontram. O estudo é do microbioma. Bom, obrigatoriamente eu vou buscar outras coisas além dos micro-organismos, tá? Produtos do metabolismo, o material genético específico, tá? Não sei se ficou claro o conceito. Com relação a definições, tá? Tem algumas outras definições, por exemplo, equivocadas, que a gente vai se referir à técnica que se usa, essa do sequenciamento do marcador específico, né? Então o pessoal chama o 16, chama 16S, sequenciamento de 16S, análise de 16S, o que é incorreto, tá? Então deveria ser os genes do RNA ribossômico 16S, ou eu estou fazendo o sequenciamento, ou a análise do RNA ribossômico 16S, porque ele é um gene. O gene 16S, né, o gene da subunidade 16S do RNA ribossômico. Tá? Também se fala muito, a gente já viu de flora, né? Flora intestinal, acho que até hoje se usa um pouco desse termo aí. Aí as pessoas naturalmente já pensaram em microflora, né? A flora não tem nada a ver, né? Flora ou a microflora seriam plantas, tá? Microscópicas, ou plantas de um microhabitat, seja desde 1900 lá. E flora, né, ainda uma definição mais antiga ainda, na verdade, se refere à deusa romana das flores, né? Então são plantas de uma determinada região ou período. Então, flora, a gente está falando de outra questão. E aí entra o que eu falava para vocês, que alguns conceitos, tá? Opa, faltou um O aqui. A gente usa muita coisa da ecologia. Então, essa questão de interação entre espécies, essa questão de, se eu eliminar uma espécie, ou se cair, né, a representação dessa espécie no ecossistema, o que vai acontecer? Então, muitos conceitos são derivados da ecologia. A gente diria assim, da macroecologia, né? E acho que muitos fazem sentido, se adaptam bem, outros nem tanto, tá? E aí tem outros conceitos, outras abordagens que vêm da parte da microbiologia. Então, aqui, por exemplo, pensando, eu tenho uma série de micro-organismos que aqui, nesse caso, né, estão cobrindo a pele, estão em associação com as células da pele, e isso aqui é muito diferente de um ecossistema macroscópico, vamos chamar assim. É diferente, tá? Tem particularidades. Então, digamos que são duas formas de pensar que eu acho que hoje, atualmente, vamos dizer assim, a gente tem que tomar o cuidado, só tem que estar atento, né? Que alguns conceitos da ecologia se aplicam muito bem, porém, por vezes, a gente tem que pensar de maneira um pouquinho mais específica para o sistema que a gente está estudando, né? Se é a relação micro-organismos e seres humanos, por exemplo, né? Se é com micro-organismos e alguma espécie animal, né? A gente tem que pensar de maneira um pouco diferente. Um conceito que a gente vai ver bastante quando lê artigos nessa área é o da biodiversidade, tá? Então, aqui se pensa na diversidade, basicamente são 3 tipos que mais comuns, tá? O mais comum ainda é alfa e beta, tá? E nós temos a diversidade de gama, tá? Então, alfa, então aqui nós teríamos 3, vamos pensar em 3 ambientes, tá? Poderia ser, sei lá, cavidade oral, pele e intestinos. A diversidade alfa, eu quero ver que espécies que estão presentes em cada um deles. Diversidade beta é a diferença, que espécies que estão nesse, ou são específicas desse, né,
e específicas desse, por exemplo. Vai me dar um índice. Eles são bem parecidos ou eles são muito diferentes? Mais diverso, menos diverso, tá? E gama seria, aí, por exemplo, nesse caso aqui de compartimentos orgânicos, seria a diversidade de todo o organismo, tá? Que envolve os 3 compartimentos que a gente falou, tá? Então, aqui, ó, alfa, diversidade alfa, tá? Aqui tem 2 ambientes, ó, dividido no meio. À esquerda é uma floresta X e aqui é outro ambiente, tá? Um outro bioma, vamos dizer assim. Aqui nessa floresta eu tenho 14 espécies, aqui eu tenho 11 espécies. Eu só estou comparando aqui a diversidade na floresta A parece ser maior porque eu tenho mais espécies do que na floresta B, tá? Só parece ser maior. A diversidade beta eu já vou realmente comparar e ver o que realmente é maior, é menor, o que é específico de um, o que é específico de outro. Então, diversidade beta eu estou comparando. Se eu faço, por exemplo, a gente vai falar de alguns estudos aqui de diversidade de microbiota vaginal e uterina, né, que são compartimentos próximos que interagem. Eu posso comparar. A diversidade beta, né, é alta, é baixa. Então, vagina e útero são bem parecidos ou são bem diferentes, né? E a diversidade gama, daí, como eu falei, a gente considera, nesse exemplo aqui, os 2 ambientes e vê tudo, né, toda a diversidade, quais espécies estão presentes nesses 2 ambientes. Aí tem alguns detalhes, né, quando a gente vai pensar em diversidade do microbioma, a gente pode simplesmente contar as espécies, como nós falamos, aqui tem X, aqui tem Y, tá? Se eu só conto, eu não levo em consideração que espécies que tem ali, se elas são muito diferentes, ou se elas são as mesmas, né? Se são espécies diferentes, elas são próximas uma das outras ou são distantes? Que é o que a gente chama de diversidade filogenética. Isso aqui é uma árvore filogenética, tá? Aqui eu tenho, ó, nesse exemplo aqui, isso aqui seria o continente. E aqui uma ilha bem próxima do continente e uma ilha mais distante. Essas são espécies de plantas, tá? Aí a gente compara ali e vê, ó, essa plantinha, sei lá, as 2 verdinhas aqui são bem próximas filogeneticamente, tá? Depois tem essa amarelinha, aí as azuis aqui já são bem distantes das verdes, mas próximas entre elas, tá? Então eu começo a levar em consideração mais informações, tá? Por exemplo, na ilha que está próxima aqui, ela tem uma diversidade muito parecida com o continente, porque ela está próxima, né? Então é fácil de passar a espécie de um lado para o outro. Todas as espécies que tem aqui, tá? E aí eu calculo isso, ó. Deu um índice ali de coeficiente 0,3, tá? 0,29. Daqui para cá já é um coeficiente bem maior, porque basicamente não repete as espécies aqui. Então é 0,80. Daqui para cá tem uma espécie que repete, é 0,76. Então aqui eu estou falando de diversidade beta. Estou comparando, né? E a gente pode fazer uma série de inferências. Essa ilha é mais distante, tal, né? Por esse ou por aquele motivo, ela começa a se separar, a divergir. E uma outra questão ainda é a distribuição, tá? Um outro aspecto, distribuição. Porque eu posso ter, por exemplo, nessa ilha e nessa ilha, digamos que eu tivesse exatamente as mesmas espécies, tá? Tá, e aí? O que eu vou dizer? Não tem diversidade? Elas são iguais, mesmo uma estando tão distante do continente? Mas eu posso ter uma distribuição diferente. Ó. Comunidade 1 e 2 têm as mesmas espécies, tá aqui embaixo. Só que a distribuição entre elas é diferente. Tem um quarto aqui para cada uma, e aqui eu tenho uma que toma conta. É a mais presente. Então, isso tem importância, tá? Inclusive na microbiota, tá? Então, ó, perceba que eu estou usando conceitos de ecologia para falar porque são coisas bem estabelecidas, mas no meu ponto de vista, a literatura também fala, isso se aplica muito, né, à parte de microbiota ou microbioma. Então, esse cenário aqui, ó, na parte superior, a gente está falando de harmonia ou desarmonia do ecossistema. Vocês estão vendo que aqui tem algumas árvores, isso aqui seria uma ilha, tá? Algumas árvores que produzem esses frutos aqui, as árvores estão espalhadas pela ilha. Aqui vocês estão vendo... Oi. Sí, disculpa, ¿puedo dar un comentario? Claro. Ok. Creo que la distribución fue un rol muy importante en lo que es el tema de la divergencia genética, de forma de que los organismos también se van adaptando
a las condiciones en las cuales están distribuidas. Y por más que sean la misma especie, va a comenzar a tener una especie de divergencia genética. Se van a poder identificar patrones genéticos que los diferencian de las poblaciones. Sem dúvida, sem dúvida. Como eu falei, a gente tem que tentar, como eu disse, eu estou falando de conceitos que são da ecologia, mas tem que tentar transferir isso para microbioma, né? Microbiota, tá certo? Então, realmente, cada árvore aqui, por exemplo, representa uma espécie diferente, mas poderia ser uma diferença um pouquinho menor. Mas, enfim, é como que elas interagem. Se aqui eu tenho, príncipe, 70% é essa árvore aqui, o que está acontecendo nesse ambiente que está favorecendo essa árvore? Ou está desfavorecendo as outras? Então, o que eu quero dizer com isso? Muito provavelmente, haverá uma diferença neste ambiente em relação a esse. Deverá ocorrer alguma mudança funcional, tem algum impacto que vai mudar um ambiente em relação ao outro. Tá? E quando a gente está aqui, nós estamos tratando de 4 espécies, vai? Quando a gente está pensando na microbiota do intestino, a gente está falando de milhares de espécies, né? E aqui, de novo, voltando ao exemplo, né, nós temos aqui, por exemplo, várias espécies de diferentes tamanhos que se alimentam dessas frutas e circulam na ilha. Tá? E, naturalmente, elas vão defecar ou vão soltar as sementes, tá? E essas plantas elas vão se espalhar. No momento que existe, por algum motivo, uma perda, tá, de alguns desses animais que são grandes o suficiente para comer essas plantas aqui e espalhar as sementes, os menores que permanecem não conseguem executar essa função. Então, a tendência é que essas plantas aqui elas desapareçam desse ambiente. Será que isso não acontece também na microbiota aí, uterina, por exemplo? Entendeu? Quando um se sobrepõe ou deixa de existir um micro-organismo, funcionalmente, qual é o impacto disso no indivíduo? Então, aqui eu trouxe um exemplo, tá, mais específico, e eu trouxe ele porque eu lembro do meu filho, o Matheus conhece aqui, o Luiz Antônio, ele sempre diz, por que foram inventar os mosquitos, né? Para que servem os mosquitos? Mas que coisa, né? Então, assim, tem já um estudo aí, vários, na verdade, eu peguei um exemplo aqui, olha só que interessante. Então, num lugar onde foi feito controle biológico para extinguir os mosquitos, olha o impacto. Eles são importantes, as larvas, né, do mosquito é importante na dieta de alguns peixes. Aí, especificamente, esse peixe-mosquito aqui, né, o nome já indica a importância das larvas de mosquito para ele, ele tem um comportamento alimentar que a gente chama de imprinted, né? Assim, envolve a parte epigenética e tal, que ele só se alimenta daquelas larvas. Tem forma de ir atrás das larvas, identificar, tem todo um cenário que aquilo ali está marcado no genoma dele. Não é como a gente, assim, aquilo ali é uma picanha. A picanha eu gosto, eu sei que é boa. Não, é como se a gente fosse assim, de olho fechado, sabe, automaticamente, porque aquilo a gente foi feito, nesse caso o peixinho foi feito para comer larva de mosquito. Tá? Então é ele, né? E esse controle biológico levou, por exemplo, mexeu na cadeia alimentar, levou à extinção. Então, se fez uma coisa e se extinguiu um outro peixe, ou uma outra espécie, nesse caso, um peixe. E o que vai acontecer daí a partir disso, né? Quais são as consequências? Então, da mesma forma, a gente pode pensar num microbioma aí orgânico, né? Além disso, o próprio controle biológico também de mosquitos levou, por exemplo, à redução do número de ovos por ninho dessas andorinhas lá numa determinada cidade da França. Um outro impacto num outro ambiente que talvez as pessoas não tivessem antecipado, né? Quando a gente mexe assim drasticamente no ambiente, pode fazer uma relação, por exemplo, com o quê? O que vocês acham que poderia influenciar, né, a microbiota, ou vamos falar de microbioma mesmo, que seja, porque, né, é uma coisa bem relacionada à outra, pensando em seres humanos? Qual é uma situação drástica assim que acontece todo dia? Todo dia não para todo mundo, né? Mas todo dia nas famílias aí. Que eu e o Matheus aí a gente não gosta muito.
que vocês acham, pessoal? Alguma manipulação aí que altera ou elimina espécies de micro-organismos? Bom, eu acho que existe uma microbiota residente, transitória mesmo na epiderme, digamos assim. Então, acho que quando a gente lava a mão ou toma banho, a gente dá uma alterada nisso também. Não sei se é esse exemplo, mas comigo pelo menos acontece todo dia. Não, é um bom exemplo. Eu não tinha, não era por aí, mas é um bom exemplo. Não sei se ele é tão drástico, né? Eu acho que ele é uma boa prática, uma prática importante, mas eu pensava no uso de antibióticos, né? Que aí tem uma série de consequências, tanto para quem usa diretamente, né? Mas a gente pode pensar em descarte, em resíduo, né? Uma série de problemas que podem acontecer. É óbvio, pessoal, eu não quero aparecer aqui, né, contra não, eu só estou levantando questões, né? O problema, o antibiótico é extremamente necessário e importante, tá? O problema é sempre o uso indiscriminado, sem controle, enfim, né? Esse é um problema, tá? E em termos de contexto mais atualizado, o microbioma ganhou uma importância tão grande que o pessoal já disse que ele é o órgão mais recente, né? O último órgão que foi encontrado, tá? Que foi detectado ou caracterizado. Tá? Cada vez mais importante para a saúde humana, muito importante para a agricultura. Então, por exemplo, ao invés de trabalhar com a terra, por exemplo, né? Usando compostos químicos para melhorar a fertilidade do solo, já se trabalha há algum tempo com manipulação do microbioma do solo, né? Uso sustentável de recursos ambientais, da mesma forma, com auxílio dos micro-organismos, né? Para o processamento de alimentos. Tem se estudado também, do ponto de vista dessa mudança climática, né? Antropogênica, enfim, causada por nós mesmos, alternativas, enfim, de tentar melhorar isso, ou de usar marcadores, né? Depois tem outros conceitos que eu acabei retirando, que falam que, às vezes, a presença de um determinado espécie, ou filo, ou classe, indica que algo está acontecendo, por exemplo, na Terra, entendeu? Ou numa determinada planta. Isso também, ou, né, enfim, num país, sei lá, no mundo, ou lá nas geleiras, né? Pode ser estudado também como marcador. Tá? Todo esse conceito que a gente fala, isso emergiu, né, da parte da ecologia microbiana, viu que nós falamos, né, da interação entre essas duas. Atualmente já se considera, né, já se caminha muito mais para esse lado de um conceito de meta-organismo, lembrando o meta, né, aquilo que se expande, aquilo que transcende, considerando então que cada um de nós não somos apenas um ser humano, nós somos um ser humano recheado, né, e coberto de micro-organismos, então, um meta-organismo. Nós funcionamos. Aí tem vários, enfim, tem N trabalhos que mostram, é um bem interessante que fala de humanos, a relação entre o número de, na verdade, a realização, né, o nascimento a partir de uma cesariana e em comparação ao nascimento por parto normal. Tá? Então, o nascimento parto normal é o normal, né? O nome já diz, é o esperado. E, naturalmente, à medida que a criança passa pelo canal vaginal, é impossível que essa criança não receba micro-organismos da mãe, tá? Via oral. E se acredita, se sabe que essa colonização inicial é importante para a colonização do próprio intestino da criança. E tem estudos de associação, né, que mostram um aumento da chance de desenvolver uma série de doenças, principalmente doenças alérgicas, por exemplo, e até questões de doenças metabólicas relacionadas ao fato de a criança ter nascido por cesariana ou parto normal. Tá? A criança que nasce por cesariana tem a microbiota intestinal muito mais parecida com a pele da mãe, com a microbiota da pele da mãe. Crianças que nascem por parto normal, microbiota muito mais parecida, né, muito mais parecida com a microbiota intestinal mesmo, enfim, da mãe. Tá? Então, assim, associação, né? Tem que
e a Fran não tem nada muito bem caracterizado e definido. Tem números também que mostram, já permite, só um minutinho, o aumento da cesárea, na verdade, o uso da cesariana aumenta o risco, até seja na vida perinatal ali, então para a própria criança e para a mãe, tá? Aumenta o risco, isso em números grandes, mas o pessoal não consegue determinar que por exemplo, uma das hipóteses é que tem a ver com a microbiota, tá? Mas tem vários outros aspectos, né? Porque, por exemplo, para fazer uma cesariana, a mãe toma um antibiótico, toma uma bomba de antibiótico antes da cesariana, né? Então, isso já é o outro aspecto. Pode falar quem pediu aí. Oi, professor, fui eu, Victor. Opa! Eu ia deixar para depois, porque acabou mudando de slide de assunto, mas já que o senhor retomou esse assunto, foi lá no começo, quando o senhor falou sobre a imunidade adquirida, né? A questão de permitir que a criança brinque e interaja com o ambiente e tudo mais. E aí eu ia perguntar sobre essa imunidade, eu não sei se é inata, porque, como o senhor acabou de explicar, durante o nascimento já rola esse contato, então acho que ela é adquirida também, né? Pode ser. Mas como funciona isso? A gente coevoluiu com esses micro-organismos, então é extremamente conservado, no sentido de que eu não nasço com esse microbioma e com essa microbiota que vai ser estritamente necessária para o meu desenvolvimento, mas eu a adquiro ao longo da vida porque já é entre várias aspas, também o imprinting, digamos assim, desses micro-organismos de determinadas famílias e grupos com o meu organismo quanto Homo sapiens sapiens. Eu não sei se ficou claro a minha pergunta. A pergunta, e se eu entendi o contexto, mas a pergunta é que eu não entendi. Se puder fazer... Tá bom. A pergunta é a seguinte. Como funciona para nós adquirirmos essa microbiota tão necessária, né? Porque o senhor acabou de explicar, por exemplo, que para cesariana e parto normal tem uma diferença. E essas diferenças, elas são carregadas ao longo de todo o desenvolvimento ou outros eventos podem levar a uma equidade? Então, o que acontece? Bom, primeiro, vou começar dizendo que eu, longe de ser um especialista, assim, nem imunologia, nem nada do tipo, nem pediatria aí, neonatal, coisa parecida. Mas o que eu vejo, tá? De maneira bem simplista, essas questões, por exemplo, a cesariana, né? A cesariana, ela foi introduzida pelo homem, ela não é o normal, né? O fisiológico, vamos dizer. Então vamos contra a cesariana. Não é isso, né? A cesariana tem a sua importância, assim como os antibióticos têm. O que acontece, por um lado, e o Brasil é um dos países que tem, não sei se não é o país que tem o maior número de cesarianas, que são, assim, eletivas, elas não são obrigatórias. As pessoas marcam, a minha irmã teve filho há pouco tempo, eles agendaram, quero tal dia, daí tinha carnaval, não, vou antecipar, porque de repente carnaval, não sei como é que é, aí médico de plantão, anestesista, vou antecipar um dia aqui, outro dia ali. E as pessoas, enfim, marcam e agendam por N motivos. Ela até tinha motivos, tá? Mas não estou salvando a pele dela, não. Se tornou algo que foi proporcionado pelo homem, então a gente pode dizer que é antropogênico, né? A técnica foi desenvolvida por nós, mas ela se disseminou de uma maneira, muitas vezes, por uma questão de conveniência, né? Não por necessidade. Tem as pessoas que querem nesse dia ou querem no outro dia, tem as pessoas que, de repente, têm medo mesmo, as mães, né, de sentir dor, têm medo de... Enfim, N motivos, e isso nós causamos. Então, assim, o mecanismo do parto, da exposição da criança, ou, vamos pensar em animais, né, do recém-nascido, a essas bactérias do canal vaginal, por exemplo, que naturalmente são influenciadas pelas bactérias das fezes, né? Esse mecanismo aí, ele evoluiu ao longo de também, né? Alguns milhões de anos, certo? Então, esse nosso organismo foi preparado para isso. Então, tem mecanismos, é impossível a gente, eu acho, né? A gente desconsiderar os mecanismos que se estabeleceram nesse processo. Por exemplo, olha, vai ter determinados micro-organismos que
o indivíduo vai precisar ser exposto no momento do parto, né? E, de repente, não há outra forma, talvez, né? Tem, pessoal, experimentos que falam que conseguem, assim, fazem a cesárea, tá? E pegam, sei lá, como se fosse um suave, né? Da vagina, do canal vaginal, e passam na boca da criança logo depois do parto. Isso restabelece, pelo menos em parte, a microbiota intestinal dessas crianças, tá? Então, acho que é um experimento funcional aí bem interessante, né? Enfim, como que a gente vai restabelecer isso? Eu não sei se a questão da cesariana vai mudar, por exemplo, né? A gente vai ficar um pouco mais consciente, vai ser mais cuidadoso, cauteloso para definir isso ou não. Mas tem também, de novo, né? Acho que tem algumas coisas que estão mais caracterizadas e mais perto de realmente definir, olha, essas crianças nascidas de cesariana, elas, né, vão ter mais chance de desenvolver. Hoje tem muito dado de associação, tá? Tem algumas coisas, como eu disse, mais perto de realmente definir isso, tá? Mas se esse for o caso, talvez as pessoas comecem a pensar, ou talvez se estabeleça. Às vezes é mais fácil, eu quero fazer cesariana. Então, seleciona quais as bactérias, os micro-organismos que são importantes e dá um comprimido, entendeu? O comprimido não porque a criança não vai conseguir engolir, mas sei lá, um supositório ou um líquidozinho, sabe? Que a gente toma ali, como é que é? Enterogermina. Alguém já tomou enterogermina aí? É um micro-organismo lá que a gente usa quando está com diarreia, sei lá, uma infecção intestinal, vamos fazer uma reposição, né, da microbiota ali. Então, eu não sei qual é o caminho, né, mas eu entendo assim, que a gente, de novo, por isso que eu acho que o conceito de ecossistema, de ecologia e evolução, né, que tu falou em evolução, acho que a gente tem que manter em mente, sabe, quando pensa nisso, assim. Realmente é bastante complexo. Eu não sei se eu só enrolei ou se eu te ajudei aí, Vitor, né? Você respondeu, professor. Obrigado. Opa, legal. Beleza. Então é isso, pessoal. Assim, desculpa, não terminei ainda, tá? Vou usar bastante do tempo aqui. Além disso, então, a gente tem a questão dos patógenos, que são uma minoria, cada vez fica mais claro que os micro-organismos são patogênicos, são poucos, tá? Um outro conceito também que está se estabelecendo bastante é que dificilmente a gente está trabalhando assim, ó, esse micro-organismo existe nesse ambiente ou não existe, está presente ou está ausente. É muito de perda de diversidade, que o pessoal chama de disbiose, né? Então tem um equilíbrio na microbiota de um determinado lugar e alguma coisa existe que causa um desequilíbrio e se perde a diversidade. Tem algumas espécies que se sobrepõem e outras que caem muito. Isso é disbiose e isso sim está bastante associado com doença, com problema, tá? E a ideia geral é que a gente deve repensar o papel dos micro-organismos, tá? Algumas questões aqui sobre a predição, né, ou as predições funcionais e de certa forma, problemas que existem até o momento, tá, para a gente evoluir nesse campo, tá? Uma das coisas que o pessoal tem falado é que, assim, ó, muitos experimentos têm sido direcionados, não gerados a partir de hipóteses, tá, mas gerados a partir da disponibilidade da tecnologia. E o professor Matheus sabe bastante disso, a gente, né, já discutiu. É um problema. Então, tem uma tecnologia nova, tá barato, tem alguém que faz online, vamos fazer, vamos testar qualquer coisa, entendeu? Vamos ver com o útero, comparar com a sola do pé, ou coisa assim. Tá? E aí a gente fica meio que não chega a lugar nenhum, né? Claro que sempre que é novo é bom caracterizar, mas em algum momento tem que evoluir para fazer perguntas, né? E usar a tecnologia para responder perguntas científicas. Mas aqui, ó, mais especificamente, tá? Por exemplo, tem um contrassenso, não é um contrassenso, mas um ponto ali que a gente vai precisar mudar. Se produziu muito sequenciamento, muito dado de sequenciamento, tá? Mas o isolamento microbiano não acompanhou, obviamente. A gente sabe que eu falei lá no início, a maioria dos micro-organismos não são cultiváveis, ou não se conhece forma de cultivá-los. E aí a gente tem dificuldade de predizer, ou melhor, de confirmar essas predições funcionais. O que seriam as predições funcionais? Eu faço um shotgun lá, metagenômico, sequencio os genes, e pelos genes eu faço uma predição de função. Tá? Mas será que essa função realmente se confirma?
Aí eu teria que fazer um isolamento, teria que fazer um cultivo, teria que testar isso, tá? E a velocidade do isolamento não está acompanhando. Ó, tem uma estimativa aqui, diferentes autores, de 40% até 70% dos genes identificados, eles não têm uma função ainda. São genes novos, nunca foram testados. Nem identificada e nem predita como se faz, né? A partir da sequência do gene, a gente prediz a sequência da proteína, vê que motifs estão lá, que domínios e tal, e essa proteína talvez faça tal coisa. Nem isso tem para a maioria dos genes sequenciados, tá? Aí uma sugestão, dependendo do autor, puxa, quem sabe a gente começa a caracterizar essas proteínas primeiro, expressa essas proteínas in vitro mesmo, antes de descobrir novas proteínas. Então vamos trabalhar com o que a gente tem para tomar outras decisões. E a questão também das espécies, né, detectadas por sequenciamento versus aquelas que a gente consegue cultivar. O dado que eu falei lá de 90% até quase, né, 99,9%, só para não ser tão drástico, né, não crescem em cultivo. Tá? Esse é um ponto. Tá certo? Pessoal, alguma dúvida aqui? Essa aqui foi a parte, vou dizer que é a metade da apresentação, vai. Eu sei que eu avancei na hora aqui, mas a discussão tá boa, a conversa tá boa. Eu vou tentar acelerar um pouquinho mais aqui. Tá? Então, agora eu vou falar sobre, assim, do ponto de vista de microbiota no trato reprodutor, usando bovinos como modelo. Qual é o ponto que eu disse do bovino, né? É uma visão, eu considero, bastante clínica, tá? Pensando ali, eu não sei o quanto experiência vocês têm aqui, mas bovino, mais o foco no útero, talvez um pouco de vagina, tá? Por quê? Porque tem uma infecção chamada endometrite, né? Que acomete os bovinos depois do parto. Tá? É bem mais frequente em bovinos de leite, pela intensificação do sistema de produção, e naturalmente ela causa problemas. Ela diminui a produção leiteira, por exemplo, né? Ela impede a fêmea de ficar gestante novamente, e isso vai impactar a produção de leite do outro ciclo, né? E sem contar a própria saúde do animal. Tá? Então, é um viés muito voltado para o desenvolvimento dessa enfermidade, tentar identificar micro-organismos que estão mais ou menos associados com ela. E alguns estudos falando um pouquinho de fertilidade. Tá? Então, peço calma para vocês aqui. Essa é uma revisão sistemática, onde os autores, eu vou falar dos gráficos aqui rapidamente, tá? Mas eu vou explicar direitinho. Os autores usaram esses dados aqui, né? Gado, bovino, enfim, reprodutivo, metagenoma e microbioma. Tá? 46 artigos. Cada gráfico desse está indicando aqui algumas características da área de metagenoma ou microbioma em bovinos no trato reprodutivo. Tá? O eixo horizontal aqui é o número de artigos publicados. Tá? Nesse primeiro gráfico, o ano de publicação, de 2011 até 2020. Ó, então, vem aumentando, como a gente já tinha visto essa tendência. Né? Aqui é a forma de detectar, né, de fazer a identificação taxonômica, as bases de dados. Tá? A maioria aqui, esse Green Genes, tá? Depois tem esse RDP, RDP2, alguma coisa aqui de outras, o GenBank bem pouco, tá? Isso aqui eu acho que é menos, para mim pelo menos, é menos relevante. As regiões, tá? De acordo lá com a Organização Mundial da Saúde, bastante no continente, vamos chamar assim, americano, tá? Bastante, pelo menos dessas revisões aqui. Tamanho de amostra, tá? De 11 até 50 indivíduos, é a maioria dos artigos. As raças de gado, tá? Principalmente holandês, porque holandês é raça produtora de leite, né? Como eu falei, o contexto aqui, pensando em endometrite, é muito mais comum em gado de leite. Região do trato reprodutor, tá? Vagina, útero e vários órgãos. E as cores aqui é um método de coleta. Então, biópsia, né? Vai lá e arranca um pedacinho do tecido, é vermelho. Suave, que é a maioria aqui, esse laranja. Lavado, né, que é jogar um líquido para dentro do útero, por exemplo, é recolher esse líquido. Em verde é um pouco menos. E aqui eu não estou conseguindo ver, eu não lembro agora. Depois, a plataforma de sequenciamento, esse
Spiral Sequencing aqui é o método tradicional, então muito pouco. Illumina é esse sequenciamento de última geração, é a grande maioria. E depois tem as estratégias ali, quais os primers que foram utilizados e tal, que também nesse ponto é menos importante. Método de isolamento DNA também por coluna, que é o mais ágil, né? E a justificativa, principalmente aqui é o que eu falava, ó, a justificativa para fazer os estudos, bastante associado a um quadro de patologia. Não é nem necessariamente fertilidade, por exemplo, que é algo que eu me interesso, né? O professor Matheus se interessa. Tá? Aqui é o mesmo estudo, usando alguns filos e simplesmente indicando se eles estavam presentes, que é a cor azul, né? Ou ausentes, que seria esse rosinha aqui. Por exemplo, estudos que falam, que abordam, comparam raças, estágios do ciclo, né? Que é a parte estrogênica ou folicular, progesterônica ou luteínica, né, que a gente chama. Estágio de prenhez ou gestação, então se animal se tornou gestante ou não se tornou gestante, ou se era no primeiro trimestre, no segundo trimestre, então os estágios da gestação. Se tinha relação com alguma patologia, tá? Se tinha associação com algum uso de antibiótico ou a transmissão. E todos esses filos aqui estavam presentes, ou, né, mais ou menos, dependendo do estudo. Então, aqui a gente vai para o primeiro estudo, tá? Pensando em bovinos, naquela situação de metrite ou não. Então, a gente tem metrite como uma infecção uterina, um tipo de infecção uterina atinge uma camada do útero e a endometrite é uma outra camada, a camada mais superficial do útero. Mas são infecções uterinas, tá? E aqui o pessoal comparou essa microbiota, tá, em animais com metrite, com infecção uterina e sem metrite, em verde, tá, versus vermelho. Dias após o parto. Então, aqui é no dia do parto, então D0, né, no dia do parto, 2 dias depois do parto e 6 dias depois do parto. E o que a gente observa é que nessas primeiras coletas aqui, não tem uma diferenciação. A gente está vendo cada pontinho aqui, um pontinho vermelho, cada pontinho vermelho é um animal com metrite, tá? E cada pontinho verde é um animal que não teve metrite. E a posição deles no gráfico, vocês já devem ter visto esse tipo de gráfico, ela se baseia nos micro-organismos presentes, tá? E aí compara um versus o outro. Então, se eu tenho um pontinho vermelho aqui e um verde aqui na outra ponta, quer dizer que eles são muito diferentes. Tá? Ou eu vou ter ele aqui embaixo e outro lá em cima. Quer dizer que eles são bem diferentes, dependendo da posição do eixo que a gente está analisando. Tá? Aqui a gente está vendo basicamente que eles se misturam. Ó. As elipses aqui, ó, a elipse verde tenta pegar toda a variabilidade do grupo sem metrite. A elipse vermelha do grupo com metrite. Então elas se confundem, tá uma em cima da outra, até o dia 2. Tá? Quando chega no D6, a gente começa a ver alguma separação. Opa! Então, eu tenho aqui aquele grupo de animais que desenvolveu a metrite e um pouquinho mais separado os que não desenvolveram, apesar de ter algum confundimento. E aqui também, ó, bem caracterizado esse grupo com metrite, aqui sem metrite. Quer dizer o quê? À medida que, após o parto, né, avança, a microbiota vai modificando, tá? As espécies presentes, ou os filos, gêneros, vão se modificando. Então, o animal com metrite vai adquirindo uma característica, uma composição da população um pouquinho diferente do animal que não desenvolveu metrite. Tá? Aqui, ó, isso aqui é nos dias pós-parto. Aqui é quando o diagnóstico foi feito. Agora eu não lembro, acho que é em torno de 30 dias, tá? Depois do parto. Então, lá, quando foi feito, essa vaca aqui está com metrite e essa não está. Bem depois do parto, tá? Aqui a diferença ficou mais marcante ainda. O grupo de animais com metrite tem uma população endometrial ali, uterina, de micro-organismos muito parecida. Tá vendo que os pontinhos estão todos muito próximos. E, consequentemente, ela é diferente dos outros animais sem metrite, tá?
E aqui basicamente está mostrando, os animais sem metrite têm esses micro-organismos, ou esses gêneros, ou esses filos, né? E os animais com metrite têm outros. Isso aqui quer dizer, essa barra quer dizer que está bem mais abundante do que os animais sem metrite, e as verdes quer dizer que são bem mais abundantes que os animais com metrite. Os gráficos diferentes são filo e gênero. Tá? É só isso. Os animais são os mesmos. Tá? Então, para mostrar que realmente um quadro de metrite ele cursa, não é necessariamente um. A gente, né, sempre tenta, do ponto de vista patogênico, estabelecer um vilão. Tá? É esse micro-organismo. Não necessariamente. Né? É um perfil. Tá? E esse é o modelo hipotético deles, modelo que indica que é um útero saudável, né? Ou melhor, o útero após o parto, né, do parto até em torno de 2 dias, ele é muito parecido em termos da sua microbiota. Mas os animais que por algum motivo vão desenvolver a metrite, a sua microbiota se modifica, tá? Em relação aos animais que vão se manter saudáveis. Então, aqui ele indica, ó, no quadro de metrite, lá a partir do dia 4 até o dia 14 pós-parto, tem alguns indivíduos, alguns grupos de indivíduos que estão aumentados. Então, ele está sugerindo um padrão. E outros que estão diminuídos ou que não mudam. Nos animais saudáveis, o padrão é outro. Esses que aumentaram aqui estão diminuídos e vice-versa. Tá? Então, começa a tentar caracterizar um perfil. Aqui nós temos um outro estudo que fala de vacas com metrite, tá? Também detectadas, que foram tratadas ou não com um antibiótico, ceftiofur. Tá? Os dados são de útero e foi usado um sequenciamento de RNA ribossômico, aqui 16S. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos duas variáveis, né? O tratamento ou não com antibiótico e o dia, né? O tempo, que é 5 dias pós-parto ou 7 dias pós-parto. O 5 aqui é a barrinha vermelha, o 7 é a barrinha azul. O tratamento foi no dia 5, o tratamento com antibiótico. Então, aqui no grupo controle, onde os animais não receberam nenhum antibiótico, a gente percebe uma diferença. Tá? Diferença de micro-organismos. Todas essas vacas tinham metrite. Tá? Algumas foram tratadas, outras não. Então, nas vacas com metrite não tratadas, o Fusobacterium aqui muito aumentado. Ele está realmente associado com o desenvolvimento de metrite, em relação no dia 5 e depois diminuído no dia 7. O que acontece? Aí esse grupo aqui é o grupo que recebe o tratamento antibiótico. O que aconteceu? Ficou todo mundo parecido. Então, o antibiótico eliminou uma pancada, ou diminuiu uma pancada de micro-organismos, deixou todo mundo muito parecido. Tá? Então, causou uma alteração da microbiota. Porém, tá, alguns micro-organismos se sobressaíram. Então, nos animais tratados com antibiótico, olha só a quantidade de micro-organismos que ficou aumentado no grupo tratado em relação ao grupo não tratado. E aqui no grupo não tratado, lá o Fusobacterium, que é um associado ao desenvolvimento de metrite, naturalmente estava elevado, porque não foi tratado. Aí aqui são algumas funções biológicas que também tiveram aumentadas ou não, dependendo do tratamento. Tá? Aqui se percebe que o tratamento, ele levou, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, isso aqui são funções biológicas, tá, a partir dos genes afetados. Esse primeiro grupo aqui são os animais depois do tratamento, as barrinhas azuis, depois de receber o antibiótico, e as barrinhas laranjas, né, que vão aparecer aqui também, é antes do tratamento. E aqui do lado a gente mostra, por exemplo, nessa função biológica, os genes associados à biossíntese de lipopolissacarídeos, o LPS, tá? Pré-tratamento, o tratamento diminuiu essa função. Então, tratar com antibiótico gerou uma alteração funcional na microbiota desses animais tratados. E assim, né, para várias outras funções. Algumas foram aumentadas, né, diminuídas pelo tratamento com antibiótico,
aquelas com a barrinha azul menor, e outras foram aumentadas, aquelas com a barrinha azul mais elevada. Então, a ideia aqui é mostrar que o tratamento alterou muito funcionalmente, né, o ambiente uterino. E aqui eles, na verdade, isolaram o Fusobacterium necróforum, que era o principal ali associado com o desenvolvimento de metrite, e perceberam que ele tem um padrão diferente de metabolização de uma série de precursores, né, de substratos. Então, a ideia aqui realmente é mostrar qual o impacto, né, do uso do antibiótico. A gente está tratando, naturalmente, ali uma infecção uterina que causa uma série de problemas, mas a gente está mudando muito o perfil microbiológico e metabolômico, na verdade, né? A gente está falando aqui de metabolização, tá, daquele ambiente. Aqui uma comparação, eu vou tentar acelerar aqui, porque eu sei que nós temos hora, tá? Mas vocês, por favor, não deixem de perguntar, podem interromper a qualquer momento. Isso é uma outra comparação, só que aqui é microbiota vaginal, também por sequenciamento de RNA ribossome, comparando animais vacas, né, de vacas holandesas, de gado de leite, comparando na fase folicular, tá, que é a fase onde os folículos estão crescendo, tem mais estrógeno, em comparação à fase luteínica, que ocorre lá depois da ovulação do indivíduo, né, aquele folículo se transforma num corpo lúteo e produz progesterona. Então, são momentos com esteroides ovarianos distintos, estrógeno ou progesterona. Tá? Se detectou uma diferença. Tá? As bolinhas vermelhas aqui, tá, indicam... agora eu não lembro, mas agora eu esqueci o que são as bolinhas vermelhas nesse estudo. Agora eu não vou lembrar, pessoal, mas basicamente o perfil aqui indica que em uma fase do ciclo existe um perfil de microbiota comparado a uma outra fase do ciclo que tem um outro perfil. Então, a hipótese é o quê? Que a presença de mais progesterona influencia a microbiota para um lado e a presença de menos progesterona ou mais estrógeno influencia a microbiota para uma outra direção. Tá? Esse gráfico aqui exemplifica bem. Ó. Então, agora, esse aqui deve ser luteínico, porque, olha só, esse gráfico mostra que à medida que vai aumentando a progesterona, vai diferenciando a microbiota. Então, os azuis vão ficando aqui para esse lado e os vermelhos, que são folicular, tá, vão ficando para o outro lado. E aqui mostrando, em geral, a diferença ali, na quantidade de espécies identificadas, né, de leituras identificadas, a diferença entre a fase luteal e a fase folicular. Tá? Aqui é um outro estudo também mostrando, ou abordando a comparação, aqui já é endometrite, não é metrite, mas também ocorrendo no útero. Então, animais saudáveis, animais com chamada endometrite clínica, com sinais clínicos, e animais com uma endometrite que chama subclínica. Tá? Ela já existe, mas ela não demonstra sintomas, o animal não demonstra sinais claros. Tá? Basicamente, a gente percebe que a diversidade alfa é muito parecida, né? As médias mostram ali entre os grupos. Aqui, espécies presentes em um e não presentes em outro. Tá? Aqui, a gente faz a comparação direta. Animais saudáveis com endometrite clínica. Tem espécies presentes em um, gêneros, né? Em um, e ausentes no outro, ou em menor quantidade, e vice-versa. E aqui, subclínica e saudável, já a diferença é bem menor, tá? Porque realmente é um quadro mais leve, né? Não tão aparente. E aqui eles identificaram gêneros mais específicos, por exemplo, Fusobacterium, aumentado, diferente na endometrite clínica, com sinais clínicos, em relação aos animais saudáveis e subclínicos. E o contrário, tá? Nesse Lactococcus, onde os animais saudáveis tinham quantidades maiores desse gênero do que os animais com endometrite clínica. E a gente vê nesse gráfico, os animais saudáveis. Grande abundância desse gênero, a barrinha azul, a parte azul da barra.
tá? Nos animais subclínicos, muito parecido, mas começa a aparecer o Fusobacterium lá. E nos animais com endometrite clínica, olha só, mudança, né? Shift da microbiota. Tá? Ó, começa a cair Lactococcus e Fusobacterium vai assumindo um lugar, né? Na proporção de espécies que pertencem a esse gênero. E isso aqui caracteriza um desequilíbrio. Desequilíbrio que leva, ou melhor, a gente não sabe, né? É o desequilíbrio que leva a endometrite, ou a endometrite, o cenário todo ali, é que causa o desequilíbrio. Tem essa também, né? O que vem primeiro aí, o ovo ou a galinha, né? Eu vou dar uma acelerada aqui, só para a gente não perder, eu vou avançar um pouquinho. Aqui são outros também, isso aqui já é no comparando, né? Endometrite, microbiota vaginal e fecal, tá? Sequenciamento, antes da inseminação, então antes da fertilização, e em diferentes momentos da gestação. Dá para perceber, tá, aqui uma separação no tempo. Então, isso aqui é pré-inseminação e depois, lá no primeiro trimestre, os animais são diferentes. Mas não houve diferença entre animais que estavam gestantes e animais não gestantes. Tá? Isso não houve diferença. Mas a diferença é que o azul é o estágio 2, que é primeiro trimestre, e o vermelho é estágio 1, que é antes de se tornar gestante. Tá? Mas é só uma diferença no tempo. Aqui eles mostram também, ó, animais que se tornaram gestantes, tá? Vaginal e fecal, e animais que ficaram não gestantes, né? Não se tornaram gestantes. Identificam algumas espécies aqui. E eles selecionam essas espécies para fazer uma predição, tá? E basicamente aqui o que eles identificam é que tem alguns desses micro-organismos que permitem predizer isso lá antes do animal se tornar gestante. Consegue, de acordo com que micro-organismos que estão na vagina ou nas fezes, qual é a chance desse animal se tornar gestante depois. Tá? Basicamente é o que esse gráfico aqui mostra. Esse e esse. Tá? Tem uma capacidade bem interessante de predizer a partir de um conjunto de micro-organismos. Se esse micro-organismo está presente, aquele ou esse está ausente, consegue se predizer com boa acurácia a chance desse animal se tornar gestante lá na frente. Então a gente começa a fazer uma relação aí entre microbiota vaginal, ou nesse caso também fecal, com a fertilidade. Tá? Aqui um outro experimento interessante também, que o pessoal usou, eles selecionaram 2 micro-organismos, tá? E. coli e T. piógenes, tá? E fizeram uma infusão. Pegaram e inseriram dentro do útero de vacas holandesas. Tá certo? Aqui foi o dia da infusão, e depois aqui nos pontos pretos foi o momento que eles coletaram oócitos, né? Eles pegaram o folículo o ovário dessas vacas e extraíram, né? Aspiraram todos os oócitos, né? O gameta feminino, nesses diferentes momentos. E depois inseminaram essas vacas. Tá? E fizeram, a partir esse ópo aqui, quer dizer, aspiração, né, folicular, guiada por ultrassom, e pegaram esses oócitos e colocaram fertilizar, fizeram o processo de produção in vitro de embriões. E o que eles detectaram? Que a infusão de E. coli, né, desses 2 micro-organismos, levou a um impacto aonde? No ócito, mas lembrem, né, o útero parte do sistema reprodutor. Tem uma conexão, mas, poxa, o ovário, né, tem um caminho para seguir. Mas, basicamente, ó, a presença, a infusão desses micro-organismos levou a uma taxa aqui de produção de mórula por oócito menor, então piorou a qualidade desse oócito, tá? E uma taxa de produção de mórula por estrutura clivada também menor. Tá? Então, a presença de bactéria uterina, isso ao longo do tempo, né, causou um impacto. E aqui é o modelo hipotético deles. Ó, a presença de bactérias uterinas causa todo um quadro, né, um cenário inflamatório no trato reprodutor, e isso, de alguma maneira, impacta
a capacidade aqui de desenvolvimento, né, embrionário, mas possivelmente no próprio ósseo, tá? Aqui é efeito também na expressão gênica dos oócitos. De novo, teve uma infusão, tá? Intrauterina aqui neste ponto. 4 dias depois foram coletados oócitos. Então, os folículos presentes naquele momento, tá? E 60 dias depois teve uma nova coleta de oócitos. Quer dizer, eram folículos que estavam pequenininhos ali, eram pré-antrais, né, primordiais, provavelmente, que foram afetados 60 dias depois, quando foram coletados. Tá? Afetou o quê? Expressão gênica, tá? Isso aqui, ó, os oócitos coletados de fêmeas que foram infundidas, são essas 3, comparados às fêmeas que não, ou que receberam solução salina, tá? De 4 dias depois da infusão, ou 60 dias depois. A gente vê que a expressão gênica é bem diferente. Tá? O que está em vermelho aqui está aumentada a expressão, o que está verde está diminuída, e seus grupos são bem distintos. Tá? E, em geral, o perfil da expressão gênica sugere que as fêmeas infundidas, né, os oócitos das fêmeas infundidas têm uma menor capacidade de desenvolvimento. Né? Isso comparando com a literatura, se chegou nessa conclusão. Tá? Aqui, de novo, o mesmo modelo de infusão, e basicamente, verificando a expressão gênica, se detectou o quê? Que em vários compartimentos, desde as células granulosas, que são parte do folículo, né? No oviduto, que tem a ampola, o istmo, e no próprio endométrio, a infusão levou a uma diferença de expressão gênica nesses diferentes compartimentos 3 meses depois. Então, olha como existe um impacto ali. Nesse caso, eu acabei não falando, mas a infusão dessas bactérias, nesses 3 estudos que eu comentei, a infusão dessas bactérias leva a um quadro de endometrite, tá? É uma indução de endometrite. Então, a infecção uterina tem um efeito aí de pelo menos 3 meses nos diferentes compartimentos do sistema reprodutor. Deixa eu... Aqui também, de novo, a endometrite clínica, subclínica, o mesmo padrão foi identificado, tá? Eu vou só acelerar um pouquinho. E é isso aí. Chegamos ao final. Tinha até algumas coisas na manga aqui, mas eu já usei bastante do tempo de vocês, bem mais do que o professor Matheus disponibilizou para mim. Peço desculpas aí, mas a gente se empolga. E fico à disposição aí para perguntas agora. Eu tenho tempo que vocês precisarem. Ou se não podem escrever, o que eu souber, eu tento ajudar. Obrigado, pessoal. Fernando, obrigado demais aí pela palestra, né? Imagina se eu já não tivesse como especialista, viu? Foi muito boa, né? Não. Acho que pontuou e explanou de uma maneira primorosa aí o assunto, e eu tenho certeza que todos os alunos aqui aproveitaram a palestra, né? Muito bacana. Pessoal, eu acho que a gente tem tempo para umas poucas perguntas, né? Bem pouquinhas, que eu acho que vocês já tiveram aí a oportunidade ao longo da palestra, né? De fazer alguns questionamentos. Mas a gente tem um tempinho, caso vocês tenham alguma dúvida. Então, por favor, se alguém quiser fazer algum comentário, aproveitar o momento para tirar alguma dúvida, que se manifeste. Pode falar, Marcos. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor Sudano, Fernando. Queria agradecer pela aula maravilhosa, uma aula assim que realmente eu particularmente não sou da área animal, mas fico encantado quando vejo que os professores trazem essa área para que a gente tenha contato com essa diversidade, para que realmente a gente tenha essa expertise, né, e essa conexão que o PGBTC ele nos favorece. E aí essa aula eu acho que foi bem intencional, né, professor Matheus, porque ela casa muito bem com o que a gente debateu na semana passada, e aí eu fiquei com uma dúvida, tenho algumas dúvidas, mas por uma questão de tempo, depois eu vou escrever ao senhor, mas eu tenho uma dúvida mais dessa parte final, que o senhor estava falando, que houve uma redução, né, na capacidade de desenvolvimento, ali quando o senhor apresentou, né, que
essas bactérias promoveram essa redução. E aí, além da redução, me veio aqui na dúvida, além dessa redução no desenvolvimento, elas impactaram na expressão de alguma proteína ou mesmo além do potencial de fertilidade, como que ficou essa prole, como que foi observada as características da prole? Ah, entendi. Olha, eu entendo que esses estudos não avaliaram esse aspecto, tá? Pelo menos não tá descrito ali esse acompanhamento, né? É bem interessante a pergunta, sem dúvida nenhuma, que no momento que a gente altera a expressão, né, de genes ali nos gametas, né? A gente pensa aí até enfim, em todo o conjunto de transcritos que esse ócito vai levar para a fertilização, o desenvolvimento embrionário posterior. Enfim, a gente pode até pensar na parte de imprinting ali, né, de metilação, toda essa parte epigenética. Acho que foi muito bem levantado, mas eu não sei se tem dados sobre isso. Assim. Realmente é um experimento mais realmente de longo prazo, né? Tem que conseguir acompanhar. Um outro aspecto também importante é que para fazer inferências, a não ser que seja um fenótipo muito intenso, digamos, os animais que foram infundidos, né, que desenvolveram essa endometrite artificial, vamos dizer assim, ou induzida, 50% da prole morreu, entendeu? Ou a vaca abortou, ou ela morreu logo após o parto, ou dentro de 6 meses. Então, se for um fenótipo muito intenso, a gente consegue ver. Agora, se é coisa mais discreta, precisa ter um número muito grande de animais, né? E acompanhar por bastante tempo. Que nem esses estudos, por exemplo, que eu comentei, que tem uma associação lá com a cesariana e algumas doenças metabólicas, são milhares de partos, né, que são acompanhados, e milhares de crianças que são acompanhados ao longo da vida e tal. Ou, né, muitos desses até são estudos, às vezes, retrospectivos, né? Tu vê, essa criança, esse adulto nasceu de cesariana. E aí tu começa a avaliar todo o quadro dele atual, né, por exemplo. Então, nessa forma, sim. Mas acho que muito pertinente a tua pergunta. Eu acho que tem um potencial, sim, para alterar isso. Mas eu desconheço que tenha sido feito. Em bovinos, né? Maravilha. Pessoal, a gente tem... Valeu, Marcos. A gente tem um questionamento aqui do Júlio, a gente já vamos fechar, e eu vou deixar aqui no chat o e-mail do Fernando, vocês podem também entrar em contato com ele. Júlio, vamos lá. Boa tarde, professor. Boa tarde. No caso de mulheres, tem um estudo que fala da presença de lactobacillus na eficiência ou eficácia da gravidez, tá? Uhum. Então, tem algum tipo de relação isso levando para o gado? Você tem algum tipo de bactéria, sei lá, um micro-organismo que influencia, né, a eficiência da gravidez no caso do gado? Então, cara, não, assim, o que que eu sei são esses, assim, mais voltados para a parte endometrite, que eles, né, estão criando essa situação, mostrando que, o desenvolvimento de endometrite gera problemas depois, né, fertilidade e tal. Nesse caso, foram 2 micro-organismos que eles infundiram, então pode se propor que esses micro-organismos são um problema, né, para a fertilidade, mas pensando especificamente no que tu está falando, de lactobacillus, depois que eu comecei, e até tem uma aluna do professor Matheus, que foi minha aluna, a Tamires, ela fez um pouco disso no mestrado, a gente ainda, né, os dados são bem simples, assim, um dado humilde, né, a gente não tem uma caracterização da microbiota, a gente direcionou para lactobacillus, tá? Mas o que parece claro, assim, é que nas espécies domésticas, vamos pensar em bovinos e ovinos, é um pouco diferente das mulheres em termos, vamos pensando em lactobacillus, tá? Mas a resposta curta eu não sei de algum micro-organismo que influenciam, vamos dizer, positivamente a gestação, a fertilidade em vacas, ou ovelhas, ou éguas, tá? Mas também quero deixar claro que é caracterizado, que o lactobacillus tem a questão de ele reduz o pH, aí tem uma influência por estrógeno, está associado em mulheres também com
a presença de lactobacilos é a menor chance de desenvolver uma enfermidade chamada vaginose bacteriana, tá? Que é comum em mulheres pós-menopausa. Por quê? Porque não tem o estrógeno, né? Aí o lactobacilos deixa de se proliferar, então tem mais dificuldade, todo um cenário assim. Isso parece ser diferente do que acontece em bovinos e ovinos. É um cenário, é um ambiente vaginal, nesse caso, distinto. Tá? Mas muito boa pergunta. Como eu falei, eu tenho interesse na parte de fertilidade e do trato reprodutor. É algo que eu gostaria de responder assim no futuro. Bem interessante a tua pergunta, acho. Maravilha. Fernando, eu gostaria então de agradecer mais uma vez, né, pela disponibilidade de tá vindo ter essa conversa com a gente aqui, né? A palestra foi muito, muito interessante. Não tenha dúvida que eu sei o quanto que você gosta, né, e tem afinidade pelo tema e se esforçou ao máximo para trazer aí informação atualizada, né, bem abrangente, né? E a gente só tem que agradecer, né, por essa tarde extremamente prazerosa, né, de estar tendo essa possibilidade de aprender sempre aí contigo, né? Então, muito obrigado aí mais uma vez, e eu acho que eu estendo o agradecimento em nome do PPG, né, e da professora Beth também, e aqui de todos os nossos queridos alunos, né? Muito obrigado, viu, Fernando? Pô, eu que quero agradecer a ti, Matheus, a professora Beth aí, representantes do programa. Agradeço a oportunidade de falar nesse tema. De novo, peço desculpas por ter falado demais, né? A gente se envolve. Não, Tem foi que demais. dar mais uma reduzida na parte introdutória ali para depois passar mais tempo nos dados. Mas muito obrigado mesmo. Espero que tenha. A ideia, como eu falei, não é ensinar nada, mas é colocar uma sementinha lá para o pessoal começar a pensar. Toda vez que eu falo também, a gente pensa sobre o assunto, recebe perguntas interessantes, como eu recebi, e isso ajuda, né, o nosso pensamento a evoluir. Aí, muito obrigado pela oportunidade e parabéns aí pela iniciativa.